Oi, gente, que bom poder estar com vocês, gravar mais um vídeo, falar um pouquinho sobre esse estudo maravilhoso que é o Vem Segue-me na nossa vida. Quanta coisa eu aprendi, quantas inspirações eu tive ao ler a minha designação. E eu espero que a mesma coisa tenha acontecido com você. Eu vou te contar que teve tantas coisas que realmente me chamaram a atenção, mas uma delas, talvez a principal delas, tenha sido a constância de Abraão, a sua fidelidade, a sua lealdade em guardar os convênios do Senhor, o seu desejo de retidão, o seu desejo de guardar os mandamentos, o seu desejo de buscar conhecimento, de ser instruído. Tem tanta coisa para a gente aprender com essas designações. E para a gente recapitular um pouquinho e pensar, nós sabemos qual era a situação de Abraão, né? A sua família, o seu pai, os seus pais que se afastaram do Evangelho e que colocaram o seu coração em outros deuses. Agora eles adoravam deuses pagãos. E é nesse ambiente que está Abraão. O próprio pai ofereceu Abraão ao sacerdote, o sacerdote do faraó, que começou a fazer o sacrifício, né, com Abraão. Então a gente vê essa descrição tão clara em Abraão 1, quando ele fala que ele estava ali amarrado numa espécie de cama, prestes a ser sacrificado a esses deuses, quando ele levou a sua voz aos céus, quando ele implorou ao Senhor. E nesse momento ele vê o Senhor. E ele, um anjo, desata as suas amarras e o livra daquele sacrifício. Então eu fico pensando para Abraão, tão jovem, né, ter que passar por tudo isso. A sua família que deu as costas para o verdadeiro evangelho, de repente se vê sendo sacrificado. E chega um momento que o Senhor diz para ele: Abraão, você tem que ir embora, vai. Você tem que deixar a sua cidade, né, os seus amigos, sua parentela, vai, você precisa sair daí. E ele obedece ao Senhor, ele é fiel em obedecer ao Senhor. E uma coisa que eu achei muito interessante é porque na descrição, quando Abraão está saindo de Ur, dos caldeus, nessa ocasião ele também tinha se casado, vai ele com Sara, vai com o seu sobrinho, né, o filho do seu irmão, com Ló e a esposa, mas o Senhor faz com que uma fome assole toda a cidade. E nesse momento a fome é tão grande que aí é uma coisa muito interessante. O pai de Abraão. O pai de Abraão, quando viu a fome, atormentado, ele se arrepende. Gente, olha como é interessante, porque eu já tinha lido várias vezes essa passagem. E na minha cabeça, Abraão tinha ido embora e o pai dele ficava. Não, o pai dele foi com Abraão. O pai dele se arrependeu por conta das circunstâncias. Quando veio a fome, ele se arrependeu dos seus pecados e ele seguiu Abraão. Só que, algum tempo depois, eles começaram a prosperar. E quando veio esse momento próspero, o que é que o pai de Abraão fez? Ele vai lá, se afasta outra vez, retorna, né, para os seus, vamos dizer assim, e volta a adorar os mesmos ídolos. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque isso acontece até hoje. Quantas vezes a gente vê alguém que está ali, né, e de repente acontece alguma coisa, uma provação que parece muito difícil, perde o emprego, uma doença, vem a morte e a pessoa vai lá, se ajoelha, implora, se arrepende dos seus pecados. Mas aí vem aquele momento de prosperidade. As coisas começam a dar certo, você tem o emprego de volta, a sua saúde melhora, a dor da distância de quem partiu ameniza. E aí, nesse momento, você chega e diz o quê? Não, agora está tudo bem, eu volto a praticar
as mesmas iniquidades. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. O arrependimento, ele precisa ser realmente sincero e pelo motivo certo. E Abraão, ao contrário do seu pai, seguiu o seu caminho e foi constante na sua fé. Abraão também teve dificuldades. Não foi fácil para Abraão. Não foi fácil para ele. Mas ele tinha o desejo. Ele tinha o desejo de retidão. Ele tinha o desejo de guardar os mandamentos. Ele tinha o desejo de ser melhor. E esse desejo levou ele a orar ao Senhor em todas as ocasiões, todos os momentos. Orar quando a fome tinha apertado, estava ele lá orando para o seu povo. Não é? Abraão, ele foi um modelo de fé. Nos momentos difíceis, estava ele lá, erguendo seus altares, seus sacrifícios e agradecendo. Ele foi constante. E nem sempre foi fácil. O Senhor prometeu a Abraão que ele teria terras, que ele seria próspero. E quando ele chega no Egito, por exemplo, novamente está a fome assolando a região. Muitas vezes o Senhor faz promessas para a gente e às vezes a gente não tem paciência de esperar. As coisas não acontecem assim, num piscar de olhos, num estralar dos dedos. Muitas vezes o Senhor está provando a nossa dignidade, a nossa perseverança, a nossa lealdade, a nossa constância. E foi isso que aconteceu com Abraão. O Senhor prometia terra e às vezes ele estava vivendo uma situação difícil, né? E ele estava ali numa região assolada pela fome. Mas a paciência e a fé de Abraão fez com que ele recebesse as bênçãos futuras. Aí a gente vê um Abraão próspero por sua fidelidade. Abraão queria muito ter um filho. Ele queria muito posteridade. E o Senhor prometeu para ele que ele seria pai de todas as nações. Prometeu para ele uma descendência de milhares e milhares e milhares. Mas Abraão sequer podia ter um filho. E às vezes eu fico pensando, como se sentia Abraão? Será que ele pensava, como essas coisas vão acontecer? Muitas vezes nós precisamos ter fé. A história de Abraão, como diz no próprio manual do Vem Segue-me, é uma história de fé. Uma história de que nós podemos acreditar e ter esperança no futuro. O Senhor deu a Abraão todas as bênçãos que ele prometeu. E Abraão se tornou o pai de todas as nações. Né? Através do convênio abraâmico, nós somos adotados e somos seus filhos. Além dos filhos literais, ele tem essa grande casa que ele adotou. Porque nós fazemos parte desse convênio. Nós fazemos parte da família de Abraão. Olha só, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Mas não foi de imediato. Ele ajudou tanto Ló e quantas vezes ele deve ter pensado, poxa vida, eu estou recebendo somente a ingratidão em troca. E eu fiquei pensando na vida de Abraão como na nossa própria vida. Né? Tempos difíceis, ou muitas vezes épocas em que você diz, poxa vida, meu pai não é membro, minha mãe não é membro, ou meu marido, ou meus filhos se inativaram, e você sozinho tem que ser a força de continuar servindo ao Senhor. Ou em épocas que você tudo que quer é ser próspero, mas está difícil, tudo está muito difícil. Mas o Senhor prometeu, precisamos acreditar nas suas bênçãos. Ou você quer muito casar, ou quer muito ter um filho, mas por algum motivo esse filho não vem. Então Abraão, ele passou por provações que todos nós passamos. A vida dele não foi uma vida fácil. Mas o que nós podemos aprender com Abraão é que ele foi esse modelo de fé, de retidão, porque ele desejava. A parentela dele, colocou o seu coração em outros deuses. Mas Abraão colocou o seu coração no Senhor. E a gente vê no decorrer do tempo, quando Abraão tem esse filho que ele quer muito e que ele ama tanto, então vem lá a ordem do Senhor que ele deveria fazer um sacrifício.
Eu fico pensando se nesse momento não passou na cabeça de Abraão o próprio momento dele, quando o pai disse que ele deveria ser sacrificado. Todo o terror que deve ter passado na mente. Mas agora era ele, enviado pelo Senhor. Mas Abraão confiava no Senhor. Ele tinha essa confiança plena. E ele confiou até o fim. Nós já sabemos o final dessa história. Eu fico impressionada porque às vezes eu estou lendo as escrituras e é muito bom a gente já saber o final dessa história. Porque a gente vê a história de trás para frente e sabe que é uma história de bênçãos. Mas aquelas pessoas que estavam vivendo essa história não sabiam o seu final. Eles precisaram exercer fé antes, eles precisaram mostrar a sua lealdade antes. Então é a mesma coisa na nossa vida. Talvez um dia alguém vai estar contando a nossa história. Mas hoje nós precisamos viver dia a dia, ser constante dia a dia, perseverar nesse caminho dia após dia, independente das circunstâncias, independente se a minha família não quer saber do Evangelho, independente se está difícil, se eu perdi o emprego ou se eu estou com a minha despensa vazia, ou se de repente eu não posso ter um filho, ou se o casamento que eu quero tanto não veio, ou se de repente eu acabei de me divorciar. São tantas as situações. Mas tudo que o Senhor requer de nós é que sejamos leais. É o Senhor que faz um convênio conosco. Ele coloca as condições. E nessas condições estão as promessas que receberemos se nós formos fiéis. E enquanto eu lia e lia essa designação, teve uma coisa que não saiu da minha mente. Foi uma experiência que eu passei quando eu era muito jovem ainda, quando eu entrei na igreja e eu logo comecei a fazer o seminário. Naquela época, um jovem de 12 anos podia fazer o seminário. E eu tinha uma professora, Rosa, que era a esposa do meu bispo Geraldo. Ele era um bispo maravilhoso. E Rosa era a professora do seminário, também maravilhosa. Eu morava em Recife, eles também, hoje eles moram em Brasília. E eu lembro que o nosso seminário, nós tínhamos muitos jovens na ala do Cordeiro naquela época. E Rosa, ela conseguiu com que nós fizéssemos o seminário em uma escola. Então, todos os dias nós íamos para a escola para ter aula do seminário. Nossa, e a gente se sentia, porque imagina, a década de 80 no Brasil, o seminário diário dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E foram muitos os momentos especiais. Nós temos um grupo forte no Evangelho, que praticávamos busca de escrituras, participávamos dos super sábados, das competições, dos musicais, éramos jovens extremamente atuantes no Evangelho. E por ser esse seminário tão forte, com uma presença diária constante, na época era o irmão Saul Messias, o saudoso Saul Messias, que já é falecido hoje. Ele era diretor do SEI, né? E ele tinha esse cargo onde ele passava visitando seminários aí em todo o Brasil. E eu lembro quando a professora nos anunciou que o nosso seminário tinha sido escolhido por Saul Messias por ser um seminário exemplar. E ele ia vir um dia na nossa sala de aula falar conosco. E nós nos preparamos para esse dia, e quando chegou o irmão Saul Messias, ele ficou muito animado, ele estava realmente feliz de ver ali 20 e poucos jovens, todos firmes no Evangelho, e ele falou muitas coisas aquela noite. Eu senti o Espírito muito forte. Eu não lembro tudo o que o irmão falou, mas tem uma coisa, que eu tenho certeza que ninguém que estava naquela sala, naquele dia, esqueceu. Ele falou, né, que parabéns, vocês serão a promessa da igreja, os futuros líderes. Mas ele disse, mas eu tenho uma má notícia. Existe uma estatística na igreja. E essa estatística mostra que a cada grupo de 20 jovens, passado 10 anos, apenas
metade deles, ou menos da metade, permanecerão no Evangelho. Então ele disse assim, desse grupo hoje, que são quase 30, apenas 10 permanecerão firmes daqui a 10 anos. E na ocasião, todos nos olhamos e choramos muito, nos abraçamos, porque era aquela sensação, como assim? Eu vou me afastar da igreja? De jeito nenhum. Como não? Isso não está em cogitação. Todos éramos firmes no Evangelho. E passou o tempo. Passou um ano, alguns se afastaram, passou 2 anos, outros. Passou 10 anos e nós não tínhamos 10 firmes no Evangelho. Eu lembro que 10 anos depois eu contei e nós tínhamos 8. Desse período, né, já foram 30 anos. Hoje, nós somos menos de 8 firmes no Evangelho. É preciso constância. É preciso perseverar. Às vezes a gente acha que é forte, às vezes a gente acha que não vai acontecer conosco, mas não é assim. Desde quando eu comecei a gravar os vídeos, que faz mais de um ano, eu tinha pessoas que faziam comentários e que me seguiam, e que hoje eu vejo postagens contra a igreja nas redes sociais. Em um ano, eu conheço várias pessoas que se afastaram. Então, que nós possamos realmente pensar, o que eu posso aprender com a constância de Abraão? Como é que eu posso evitar esse afastamento de Deus, dos seus mandamentos, da verdadeira adoração no futuro? Quais são as práticas diárias? O que é que vai me fortalecer? E a gente vê isso na vida de Abraão. Ele implora ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele busca, ele pede, ele tem o desejo de adquirir conhecimento. Ou seja, onde é que a gente adquire conhecimento? Nas Escrituras. Ele é grato, ele guarda os mandamentos, ele é fiel. Então, que a gente possa seguir esse modelo dele, que a gente possa fazer a mesma coisa. E que a gente possa dar a mão para aquele que está do nosso lado. Talvez tenha uma época que a gente vai estar mais forte, uma época que a gente vai estar mais fraco, mas para que a gente possa se ajudar um ao outro. É para isso que serve a ministração. E vou contar para vocês que, enquanto eu lia sobre essa designação, durante a semana eu tive um sonho muito estranho. Eu nem tinha passado na minha cabeça contar essa história para vocês, desses jovens, né, da minha turma de seminário, da minha professora querida Rosa. Nem passou pela minha cabeça enquanto eu lia a designação. Quando eu fui dormir, eu sonhei com aquela turma. Eu sonhei que eu estava naquela sala de aula. E quando eu acordei, eu disse, nossa, eu nunca sonhei com uma aula do seminário. E eu sonhei hoje. E de repente me veio uma sensação na mente. Faça um grupo no WhatsApp e convide toda a sua turma do seminário. E aí eu disse, por favor, eu tenho tantas coisas, eu tenho cerca de 40 grupos só da escola. Fora grupos que eu tenho de familiares, né, da igreja, outros pessoais. Não tenho tempo de administrar isso. Alguns desses meus amigos estão no Facebook, eles não querem saber do Evangelho. E esqueci o assunto. E aí, novamente, eu tive aquela mesma sensação. E quando eu decidi gravar o vídeo, foi essa experiência que me veio à mente. Foi aquele grupo. Então eu vou ser obediente a essa sensação do Espírito. Até porque faz algum tempo atrás, faz um tempinho, quando eu estava gravando os vídeos, eu senti que eu deveria mandar o vídeo para alguns amigos meus que estão inativos. Eu mandei para uma grande amiga minha da missão os meus vídeos. Depois que eu comecei a mandar os vídeos, a gente começou a conversar mais. Depois eu a incluí no grupo da missão. Outro dia ela escreveu um depoimento no grupo me agradecendo. Ela voltou para a igreja, ela estava na igreja feliz, prestando testemunho, seu filho foi batizado. Então, eu vou seguir essa inspiração, porque eu sei que foi o Espírito por algum motivo. A gente não pode desistir das pessoas.
e que a gente possa ser constante e ajudar as pessoas a ser constantes. A saber que, de uma vez por toda, se nós queremos voltar à presença do nosso Pai Celestial, se nós queremos receber as bênçãos prometidas, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos mostrar o material do nosso testemunho. Com que material nós somos feitos? Nós precisamos realmente provar a nossa fé. E cada vez vai ficar mais difícil. Vivemos tempos difíceis. Cada vez seremos mais provados. Cada vez nosso testemunho será mais testado. Cada vez a gente vê a capela mais vazia. Cada vez a gente tem notícia de mais pessoas que se afastam. Quando a gente vai lá para o primeiro NEF e a gente vê aquela visão que foi tida sobre a igreja do Cordeiro de Deus, que era uma igreja de poucos. Essa é a realidade. O evangelho será pregado a todo mundo, todas as pessoas terão oportunidade, mas poucos permanecerão. E nós temos a obrigação de fortalecer os nossos irmãos, de ajudá-los e também de sermos constantes para que cheguemos juntos a esse reino celestial. Gente, eu sou tão grata por esse Vem Segue-me, eu sou tão grata por um profeta vivo, inspirado, que nos guia. Muita gratidão também essa semana pelo irmão Vanderlei, do canal Escola Dominical Brasil. Ele me convidou a fazer uma participação no seu canal, eu pude gravar um vídeo e depois como foi bom receber mensagens de incentivo, de pessoas agradecendo. Eu só tenho a agradecer a você que se inscreveu, a você que continua me incentivando, a saber que existe tanta gente boa nesse evangelho, tentando ser constante, tentando perseverar, tentando seguir o exemplo de Abraão e de tantos outros profetas. Deus vive, Ele nos ama. E é isso. Às vezes a gente se emociona porque é maravilhoso poder ler as escrituras e poder aprender e ter as inspirações para a nossa vida. Quem sabe daqui a algum tempo eu vou estar contando para vocês a experiência dessa inspiração que eu recebi em relação a esse grupo, daquela minha velha turma do seminário. Então, Rosa, minha ex-professora, se prepara que eu vou te mandar o convite. Gente, muito obrigada, uma ótima semana. Até mais.